Na semana passada, você deve se lembrar, né, o advogado, o professor universitário Pedro Putini Mendes, explicou a maneira correta do preenchimento do ITR, o Imposto Territorial Rural, que teve o prazo final ontem, dia 30 de setembro. Hoje você vai entender melhor as consequências em torno disso aqui, pessoal, em torno de uma queimada, de um incêndio na propriedade rural. Olha só que imagem triste, o gado correndo do fogo, pessoal. Isso aconteceu muito no Brasil esse ano, né? E acontece todos os anos, tá? É um assunto bastante polêmico, né? Que tomou as redes sociais nos últimos meses, foi manchetes no Brasil e no mundo, mas ainda bem que as chuvas, né, estão voltando e colocando um ponto final nesse período, mas pelo menos em 2019, porque no ano que vem, inevitavelmente, a estiagem estará de volta, por isso a importância do produtor entender melhor qual é a sua responsabilidade. O especialista explica que a Constituição Federal e a legislação brasileira possuem 3 tipos de punições aos infratores: a administrativa, que são multas e embargos, e as responsabilidades cíveis e criminais. Veja agora as dicas para o produtor amenizar a sua situação caso ocorra um incêndio aí na fazenda. Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, saudações pantaneiras, saudações Giro do Boi, direito agrário. Pois é, Mauro, o nosso assunto de hoje está muito ligado à maioria das notícias que se tem divulgado neste último mês aí de agosto, e agora entramos no mês de setembro, com relação às queimadas. E o que isso tem a ver com o nosso quadro, né? Pois é, cuidado com a época de seca e a responsabilidade ambiental. Bom, é nessa época de estiagem e a seca que na maioria dos estados, né, especialmente na região centro-oeste, que todo cuidado é pouco, né, já que qualquer descuido pode acabar levando a um incêndio de grandes áreas de vegetação. E o que isso tem a ver com a legislação? Bom, tudo a ver, tudo a ver porque nós chamamos de responsabilidade ambiental. E na Constituição Federal e na legislação que vem abaixo da Constituição Federal, que nós chamamos de legislação infraconstitucional, nós temos 3 tipos de responsabilidade ambiental. A responsabilidade por uma infração administrativa, o produtor muito bem conhece aí, né, as multas, os embargos de área, a paralisação de atividades, todas essas são espécies de infrações administrativas. Nós temos a responsabilidade pela reparação civil. O que quer dizer isso? Ou seja, aquele dano que foi causado à propriedade, a necessidade de reparação. E nós temos a responsabilidade criminal ambiental. Então são 3 tipos de responsabilidade que prevê a nossa Constituição e a legislação que vem abaixo dela quando o assunto é ambiental. Pois bem, então nessa época de estiagem, havendo um incêndio, o produtor ele pode acabar recebendo penalizações pelo fogo dentro da sua própria fazenda, né? Isso porque, a depender do que houve, das provas, dos acontecidos, e incide alguma ou mais responsabilidades no caso do incêndio. E a diferença é que tanto na responsabilidade administrativa, a multa e etc., quanto na criminal, o produtor pode provar que ele não deu causa ao incêndio. O que pode acontecer naturalmente, esse incêndio, por questões absolutamente naturais do período de estiagem, ou pode acontecer também por descuido ou ação de terceiros, né? E dessa forma, a depender do que for comprovado na situação, o produtor pode se livrar de uma responsabilidade que nós chamamos de subjetiva, que se aplica às infrações e à questão criminal, né? Daí ele vai deixar de ser multado ou criminalizado. Isso porque, neste caso, depende da comprovação de quem causou o dano. Já a responsabilidade civil, né, nós falamos só da administrativa e da criminal. Na civil não há como escapar. Ela é uma responsabilidade que na legislação nós chamamos de objetiva, ou seja, ela independe da culpa e responde tanto o proprietário quanto quem mais tenha dado causa, inclusive naquelas situações onde há um contrato de arrendamento, de parceria, etc. Então todos esses deverão reparar o dano, ou seja, promover as ações que devam trazer de volta a natureza
incendiada ao estado em que ela se encontrava, recuperar a área, implementar boas práticas para evitar novos incidentes e o que mais couber nessa área com relação ao acontecido. Então, por isso, todo cuidado é pouco. E se algo acontecer, é interessante que o produtor busque comprovar esse acontecido por meio de boletins de ocorrência, laudos das autoridades competentes, fotos, testemunhas e todas as demais provas que possam ajudar nessas situações. Nós sabemos que uma queimada é tão prejudicial para o meio ambiente quanto para o proprietário, né? E já que muitas vezes se perde fauna, flora, produção, benfeitorias, aliás, a própria fazenda, as próprias melhorias que foram feitas naquela propriedade são benfeitorias. Então, há uma série de complicações que podem surgir. Não resolve o problema ficarmos atribuindo apenas a culpa do incêndio sem tomar as devidas precauções e entender o que acontece nestas épocas de estiagem. Então esse é o nosso alerta, o nosso assunto de hoje, esperando ter contribuído aí com o produtor. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Pucini Mendes, advogado, professor universitário, palestrante, esteve ontem aqui em São Paulo, palestrando sobre direitos ambientais, direitos agrários.